Mas fala aí, seus nerds, beleza? Tudo de boas? Aqui é o Nerd Secreto e hoje eu trago pra vocês Maus, a história de um sobrevivente. E com certeza você já deve ter visto ali pela Amazon, sempre nos mais vendidos. Maus é uma graphic novel do cartunista norte-americano Art Spiegelman, serializado de 1980 a 1991. O quadrinho retrata Spiegelman entrevistando seu pai acerca das experiências deste enquanto um judeu polonês e sobrevivente do Holocausto. Eu sei que todo mundo já ouviu falar do Holocausto, mas caso você tenha esquecido deste episódio com os mais altos índices de filha da putagem do ser humano, eu vou refrescar a sua memória com esta mini aulinha sobre história. Então, a derrota na Primeira Guerra Mundial para a Alemanha e os aliados resultou no quê? No pagamento de reparações onerosas impostas aos perdedores. Durante o período inflacionário em toda a Europa na década de 20, outro resultado direto dos efeitos materiais de uma guerra catastrófica causou uma hiperinflação da moeda alemã, o Reichsmark. Por volta de 1923, aquele período de hiperinflação combinado com os efeitos da Grande Depressão, iniciada em 29, abalou seriamente a estabilidade da economia alemã, acabando com as economias pessoais da classe média e gerando desemprego em massa. Então a gente tem nesse pós-guerra o Tratado de Versalhes pesando a mão nos países derrotados, fazendo eles ceder territórios e também deixando em frangalhos as suas economias. E quando Hitler assume o poder, ele resolve quebrar esse tratado e recuperar alguns dos territórios, acaba invadindo a Polônia e recebe uma declaração de guerra da França e do Reino Unido, e aí tá feito a merda. Mas e por que esse ódio tanto aos judeus? Isso pode ser explicado de duas formas. A primeira é que, no próprio livro do Hitler, ele defendia uma supremacia racial, e que os judeus seriam uma espécie de raça impura, e que era necessário exterminar essa raça, porque elas estariam contaminando a raça ariana, que seria a raça suprema segundo Hitler. E a segunda opção seria ele acusar os judeus de ter traído e de não ter apoiado a Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial, através de um suporte financeiro, visto que os judeus vieram para a Alemanha, se estabeleceram, muitos tinham fábricas, lojas, eram banqueiros. Então, os judeus sempre foram empreendedores e detinham boa parte das riquezas, né? Digamos assim. E não ter ajudado a Alemanha significava ter cometido um ato de traição. E através dessa, Hitler viu uma forma de confiscar as fábricas, empresas, os bens, joias e todos os pertences dos judeus. Maus memorializa a experiência do Holocausto vivida pelo pai de Art Spiegelman, Wladek. Ele é testemunha ocular de tudo o que aconteceu. Acompanhamos a sua história quadro a quadro, desde a juventude e o casamento na Polônia, de antes da guerra até o seu confinamento em Auschwitz. Então, durante a HQ, nós vamos acompanhando o Art, fazendo diversas visitas ao seu pai, e o Wladek vai relatando para ele tudo o que ele passou durante esse período da Segunda Guerra. Então ela vai intercalando. Ora você está no presente, numa conversa cotidiana, e horas você está ali dentro daquela história que ele conta de prisioneiro de guerra, né? Então assim, caras, a história ela é sensacional, tá? É uma HQ que todo mundo que coleciona ou que gosta de ler, cara, pode comprar, que é um prato cheio. Isso aqui é muito, muito bom. Eu li razoavelmente rápido, acho que foram 3 ou 4 dias. Antes de dormir eu lia um pouquinho, assim. É uma leitura muito fluida, ela não é cansativa, tá? E, cara, ela vai te causar, pelo menos em mim, causou muitas impressões e sentimentos diferentes, né? Porque a história, ela é realmente uma história muito pesada, mas ela tem alguns momentos, assim, que ela chega a ser engraçado, principalmente por parte do Wladek, porque ele é um mão de vaca do caramba, meu. Chega até um momento assim na HQ em que ele quer economizar palito de fósforo e ele alugou uma casa e a casa ela tem o gás incluso. Então ele deixa uma boca do fogão ligada o dia todo para economizar palitos de fósforo. Assim, mas a maioria das cenas são bem pesadas, assim, tem muitas partes assim na história, e aqui eu achei bem impactante logo no início ali que ele conta em 1938.
É a primeira vez que eles enxergam uma bandeira com a suástica, né? E daí tem uma faixa ali na cidade, cidade sem judeus. Cara, é uma coisa muito impactante. E assim, os judeus eles são retratados aqui como ratos, né? E aí tem os poloneses, que são porcos. Os alemães são gatos. E depois tem os americanos, que são cachorros e tal. Tem um francês, que é um sapo. E ao ler essa história, eu fiquei assim, pelo menos com a sensação de que eu estava sendo perseguido por um predador. Que ali por vezes começam a se aproximar devagar, a cercar a sua presa, depois a brincar com ela, até o fatídico momento de exterminá-la, né? E tem alguns toques que são sutis, assim, né? Do início tu não percebe, mas logo depois tu assimila que diversas vezes eles têm que andar camuflados, né? Entre a população. Então, eles que são ratos usam uma máscara de porco. Que na verdade o que é aquilo ali? Pra mim é que eles estão usando como se fossem documentos falsos, né? Estão usando aquelas máscaras ali pra passar despercebidos entre a população, né? Então, cara, assim, ó, recomendo demais. É obrigação ler isso aqui, na verdade. É muito, muito bom. Muito, muito bom mesmo. Não é à toa que tá sempre entre os mais vendidos na Amazon e nas grandes livrarias aí. Beleza? Então, assim, ó, Art Spiegelman, ele foi um editor da revista New Yorker entre 93 e 2003 e é cofundador da editora Hall, a famosa revista de quadrinhos e artes gráficas de vanguarda. Seus desenhos e gravuras foram exibidos em galerias e museus pelo mundo. Entre as honrarias que recebeu por Maus estão o Prêmio Pulitzer, uma bolsa Guggenheim e indicações para o prêmio do National Book Critics Circle. E Spiegelman vive em Nova York. E é isso que você vai levar de Maus. Aqui está um pouquinho da arte, né? A arte de Maus, ela é uma arte bem simples. Os desenhos não são lá tão elaborados, mas, cara, flui muito bem. E tu vai ler bem rápido essa HQ. Ela é muito boa, recomendo a todos. Se quiserem adquirir, eu vou deixar o link aí embaixo na descrição do vídeo. Comenta se você já leu Maus, ou se você gostou desse vídeo ou dessa história, se você vai comprar essa HQ. Se quiser comprar, tá aí o link, você acaba ajudando o canal. Eu vou indo nessa. Valeu! Até uma próxima história.